Sejam todos muito bem-vindos ao Caminho da Bruxa, essa semana maravilhosa de imersão, onde vocês poderão iniciar o seu caminho dentro da bruxaria. E antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Kel, eu tenho 31 anos e eu trabalho com bruxaria tem 17 anos. Eu trabalho majoritariamente com a baixa bruxaria e bruxaria meridiana, mas também sou iniciada na alta magia. Este curso aqui vai focar principalmente na baixa magia e nós vamos entender um pouco mais sobre o que isso significa. A baixa magia é aquela baseada em crenças populares. Métodos de magia que são baseados no conhecimento folclórico, por exemplo, quando colocamos sal grosso em volta da casa para trazer proteção. Nesse momento, estudamos as propriedades dos ingredientes e a forma de aplicá-lo. A magia meridiana é quando pedimos a intervenção de uma entidade e oferecemos esse sal como oferenda para que a entidade faça a proteção da sua casa. E a alta magia é quando os mistérios energéticos do sal são revelados para nós e fazemos a manipulação energética com base nesses mistérios. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês o programa que a gente vai abordar durante esse curso e quais que vão ser os assuntos que vão ser tratados aqui dentro, para que vocês tomem conhecimento, já possam se preparar e preparar também os livros das sombras de vocês. O nosso programa vai trabalhar com 4 pilares: as aulas gravadas, as lives, que também vão ficar gravadas para quem não puder participar, a parte escrita acessória deste curso e os exercícios que vocês vão fazer. Não precisa se preocupar, não vou corrigir exercícios, tem muitos exercícios que são só de meditação, de autorreflexão, são perguntas para você mesma entrar em sintonia com a sua prática. A partir disso, eu queria falar um pouquinho do que nós vamos cobrir dentro desse curso. E a primeira coisa vão ser os fundamentos e o modelo de trabalho, que nós já vamos começar logo nessa aula daqui a pouco. Depois, uma próxima aula, nós vamos cobrir simbologia e correspondências mágicas. Essa simbologia vai explicar o porquê e como usamos ingredientes e a forma de aplicação delas, e por que as coisas são como elas são. Também vai te dar uma boa ideia de como que você pode colocar essa simbologia das coisas que você já usa na sua vida dentro da sua prática. Os pilares da bruxaria são a forma de trabalho e vão explicar um pouco do que é cada tipo de magia, do que é o jeito de atuação dessa magia, como que essa manipulação de energia vai funcionar e como que você vai usar isso na sua vida. Também vou explicar um pouco sobre que tipos de feitiço que existe, como proteção ou manifestação, limpeza e banimento. Depois que isso estiver bem estabelecido, a gente vai explorar um pouco das vertentes da bruxaria. Que tipos de vertentes existem, igual, por exemplo, as que a gente acabou de falar sobre baixa, meridiana e alta magia. Mas nós vamos explicar um pouco mais sobre o que existe, vou mostrar uns exemplos e vou informar vocês sobre o que vocês podem escolher para trabalhar. Depois nós vamos abrir as portas de vocês para a habilidade psíquica, entender por que ela é importante, como que você trabalhar em estado de alfa ou gnose vai afetar a sua prática e o que é isso. Depois nós vamos entender como é que as entidades trabalhariam dentro da sua prática. Não vou dar exemplos específicos, não vou escolher uma entidade específica, mas vou te mostrar como que você pode incorporar o trabalho com entidades e a magia meridiana dentro da sua prática. Na sequência, vamos explorar um pouco as artes divinatórias e o porquê de elas serem tão incríveis e essenciais dentro de uma prática de bruxaria. Vamos conhecer alguns métodos que existem e como que você pode usar isso da melhor forma e de um jeito que mais converse com você. Também vamos explorar em quais as situações que as artes divinatórias melhor se enquadram e por que a gente pode usar múltiplos tipos de arte divinatória para fazer adivinhação. Depois nós vamos entender um pouco mais sobre os altares. Que tipos de altares que existem, como que se montam os altares, quais as ferramentas que a gente tem e como que elas se encaixam em cada tipo de altar. Também como que você pode incorporar as ferramentas na sua prática e como que você pode usar essas ferramentas para a manipulação de energia. Vamos ter um batidão sobre feitiços. Eu vou explicar a fundo que tipo de feitiços que existe, quais as bases para um bom feitiço, como realizar feitiços, que tipo de simbologia deve ser usada, os tipos de feitiços e os usos que devem ser aplicados a cada um deles,
como você faz a anotação desse feitiço no seu grimório e ainda vai ter uma folha de referência. E por último, nós vamos entender um pouco sobre os rituais, qual que é a diferença de um ritual para um feitiço, o que é um sabá e como que isso se aplica a você e se você deve ou não incorporar a celebração dos sabás na sua prática. Além disso, a gente ainda vai ter aulas com feitiços práticos, mostrando exatamente como que se cria cada tipo de feitiço. E você também vai levar essas receitas para casa. Vai tudo anotadinho, bem bonito para você. Tá imperdível, né? Eu sei. Mas fica calma que só começa 28 de novembro. Então, se você ainda não está inscrito, dá tempo de você se inscrever e participar dessa semana maravilhosa. Antes de mais nada, eu queria falar que este daqui é um programa híbrido. Apesar de ele ser 100% online, metade dele vai ser feito através de aulas gravadas, como essa daqui que vocês estão assistindo, e a outra metade vai ser feita através de lives, onde nós vamos fazer apresentação de matéria, aprofundamento de matéria, discutir as dúvidas e perguntas de vocês e fazer alguns exercícios também em equipe. Os livros que eu recomendar para vocês lerem, eu vou disponibilizar também dentro do curso. Vai ter um link para vocês poderem baixar e ler eles depois. Não é um conteúdo obrigatório, vocês não têm que ler se vocês não quiserem. Mas eu recomendo porque são leituras interessantes que vão ajudar, sim, no desenvolvimento de vocês enquanto bruxas. Eu também vou tratar o termo bruxa como um termo unissex. Então eu não vou ficar toda hora fazendo o discernimento entre bruxas, bruxos e bruxes, porque é um termo unissex. Então eu quero que vocês se sintam representados, independente do gênero e identificação de gênero de vocês. E agora que a gente já tirou tudo isso do caminho, nós podemos começar com o conteúdo. Essa aula daqui é uma aula gratuita e livre para todo mundo. Então, se você nunca viu esse conteúdo, igual eu imagino que você nunca tenha visto, eu te convido a participar dele, também a anotar, e você pode tirar um print da tabela que eu vou disponibilizar daqui a pouquinho, ou se você for fazer o curso, você pode simplesmente fazer o download dela nos arquivos. Então, bora discutir um pouquinho sobre modelo de trabalho dentro da bruxaria. Eu particularmente trabalho com modelo de bruxaria eclético, onde se pega um pouco de conhecimento de várias culturas e costumes, como por exemplo, eu trabalho com magia do caos, eu também trabalho com magia natural e muitas bruxas acabam fazendo isso. A gente tem que também prestar atenção se essas magias, se esses estilos de bruxaria que a gente está usando, eles são excludentes, se eles são envolventes, se eles são complementares ou se eles permitem este trabalho entre eles, se é plausível fazer essa conversa entre essas duas vertentes. É possível, naturalmente, a seleção de um único sistema de magia e a adesão de todas as práticas nesse mesmo sistema. No meu caso, como eu vou criando meu próprio sistema, eu uso várias práticas, mas você pode fazer com o que ressoar com o seu coração, buscando a sua verdade e aderindo às práticas nas quais você acredita. A minha sugestão é delimitar as suas crenças e definir os seus propósitos de forma que você possa sempre buscar informações que se alinhem e reafirmem as suas crenças. Então vamos usar como exemplo essa tabela aqui. Essa tabela é uma tabela que vai ficar de para casa para vocês poderem colocar as crenças de vocês, os propósitos de vocês e as regras também que porventura vocês acabem utilizando e embasando a sua prática em cima delas. É uma tabela que vocês podem colocar no livro das sombras de vocês e usar como base para tudo que vocês forem fazer. Então, cada vez que vocês forem explorar um tópico novo, vocês podem fazer referência a essa tabela e entender, bom, será que esse tópico, que este método, que este tipo de bruxaria, ele vai se alinhar às minhas crenças, aos meus propósitos e às regras que eu estabeleci para mim mesmo? Então, dessa forma, fazendo referência sempre a essa tabela, você vai poder desenvolver uma prática que vai estar alinhada com o que você acredita, com o que você estabeleceu para você enquanto regra. Também é importante dizer que a bruxaria não precisa necessariamente de cultuar nenhuma entidade. Você não precisa acreditar em Deus para você ser bruxa. É perfeitamente possível ser uma bruxa ateia. Basta você estabelecer claramente o seu relacionamento com as suas crenças, os seus propósitos e como que eles se alinham entre si. Quais e quantas entidades, caso você queira trabalhar com entidades, também é uma coisa que vai de cada pessoa. Se você quer cultuar múltiplas ou uma única entidade, é do seu gosto e da sua verdade. Agora eu vou mostrar para vocês de uma maneira muito superficial uma tabela preenchida, que é como eu enxergo a minha prática.
Na minha tabela vocês vão poder observar que eu sou politeísta, que eu acredito em múltiplas entidades, que o meu propósito ao me relacionar com essas entidades é cultuá-las com devoção e respeito. E se você for também cultuar entidades, o meu conselho é que você o faça sempre com devoção e respeito. E eu estabeleci isso também como regra, então toda vez que eu for me referir a alguma entidade, que eu for conversar com ela, ou que eu for fazer uma oferenda, ou pedir alguma coisa, eu vou tratar essa entidade com muita devoção e muito respeito. Indivíduos são as outras pessoas e seres vivos, né? Eu acredito que são partes de algo maior que foi corrompido, mas aí você vai escrever a forma que você acredita que você vê os outros indivíduos. Inclusive você, porque você e os outros indivíduos são, de certa forma, a mesma coisa. Mesmo que você não se enxergue enquanto unidade, você tem que entender que você e um outro ser humano são feitos da mesma forma. Você não pode achar que você é parte do todo e que o outro não é. Então, é basicamente isso que eu quero dizer com isso. E, em função disso, uma das regras que eu estabeleci para mim é que eu não posso ferir nem machucar ninguém. Então, não faz parte da minha prática fazer amarrações, lançar maldições, amaldiçoar alguém ou desejar alguma coisa ruim para outra pessoa. Às vezes acontece porque eu sou humana, então alguma pessoa vai me passar no trânsito de uma maneira ruim e às vezes, vá para aquele lugar e tudo mais, então acontece, né, gente? Todo mundo é passível de erro e tá tudo bem. Mas não praticar a magia intencional com intenções negativas. A minha visão do universo é que o todo está conectado. Tudo está conectado e tudo é a mesma coisa. Então, dessa forma, o meu propósito é usar a bruxaria para me alinhar com algo maior, para me aliar com essas forças universais que são maiores e mais fortes, menos corrompidas do que eu, e tornar o meu caminho um caminho de evolução. Também usar essa bruxaria para tornar a minha vida carnal melhor. E como eu acredito que o universo todo é uma coisa só e está tudo integrado e interconectado, eu acredito também que tudo que você faz volta para você de uma certa forma. A natureza também é parte dessa fonte geradora, também é algo sagrado e também é algo que eu acredito que deve ser cultuado. Por causa disso, viver em comunhão e respeitá-la é um dos meus propósitos. Da mesma forma que é uma regra para mim cuidar dela. E quanto a espíritos e seres desencarnados, eu acredito que eles também são parte do todo, que eles também são parte de algo maior e que estão cada um no seu caminho, então eles também merecem respeito. Alguns deles estão num plano de evolução maior do que o nosso, ou seja, são seres que vão agir como guias, que vão nos aconselhar e nos ajudar, e outros estão em plano de evolução menor do que o nosso, que talvez ainda não conseguiram se desfazer de seus vícios e das suas experiências carnais enquanto eles estavam encarnados. Então esses podem se manifestar através de obsessores. No entanto, todos eles são merecedores de respeito. Não é porque é um obsessor que ele merece ser amaldiçoado ou que ele merece algum tipo de tratamento ruim. Então, mesmo seres que tentam te fazer mal merecem ser encaminhados de uma maneira respeitosa. E como é uma regra para mim não ferir nem machucar ninguém, isso também se aplica para os seres desencarnados. Você pode estabelecer essas regras, esses propósitos e crenças de acordo com o que você acredita. Inclusive, se você acha que precisa de mais tópicos, que você precisa de mais explicação, que você precisa de mais diretrizes, você pode. E no caso de você querer também seguir uma religião específica, por exemplo, se você quiser entrar para a Wicca, você pode preencher essa tabela com os dogmas, com as diretrizes que a Wicca já tem. Aí você vai seguir as regras, você vai respeitar os mandamentos e você vai seguir as crenças e propósitos dessa religião que você selecionar. Não existe um jeito certo, não tem religião específica, não tem uma forma determinada de se fazer. Então você pode sim adaptar isso para o que é mais verdadeiro para você, para o que mais conversa com a sua alma. Então, continuando com quais os assuntos e quais coisas que a gente vai tratar agora, e já que a gente já tem uma tabela para a gente colocar no nosso livro das sombras, nós vamos falar um pouco sobre ele, o livro das sombras e o livro de magia. Você pode ter um só para todos os assuntos, você pode ter múltiplos livros para vários assuntos diferentes, você pode ter um livro de feitiço e um livro de ensinamentos, você pode ter um livro
de herbologia, e um livro de ensinamentos, e um livro de feitiços, e um livro de sigilos, e quantos você quiser, e quantos você achar que são relevantes e importantes para a sua prática. Ao longo desse curso e dessa caminhada, eu vou apresentar para vocês algumas das páginas dos meus livros, bem como alguns dos livros que eu carrego. Eu já vou fazer isso agora. Eu, particularmente, tenho um livro das sombras, que é esse livrão aqui. Precisa ser um livrão bonitão, com capa de couro e os cambal? Não precisa. Se você quiser trabalhar com um caderno desses de surfista, tá beleza. Se você quiser trabalhar com umas folhas A4, tá beleza. Se você quiser ter um livro digital dentro do seu celular, tá beleza também. Você pode fazer aquilo que for mais fácil, melhor para você. Eu aconselho ir registrando tudo que você aprender, que você for aprendendo, todos os caminhos mágicos que você for traçando dentro do seu livro das sombras. Esse não é o meu primeiro livro das sombras, eu já fiz outro, eu passei a limpo eles aqui dentro. Então todo o meu conhecimento atualmente está aqui dentro, está bem organizado, de uma maneira bem simples de entender. Também tenho um livro de sigilos que eu não vou mostrar, porque eu não quero que ninguém copie os meus sigilos. Tem que criar seu próprio sigilo? Sim. Também tenho esse livro aqui, que é o meu caderno de herbologia, que eu trago algumas ervas que eu uso, que eu trago os ensinamentos sobre plantas, sobre ervas, sobre tudo que for relevante em relação à questão das plantas, da herbologia. Aí aqui é uma pasta de plástico que eu coloco as folhas aqui dentro. Não precisa ser assim se você quiser fazer tudo impresso, tudo dentro de uma pasta no seu computador, ou tudo dentro de um caderno qualquer, ou do jeito que você quiser, que você achar que vai ser melhor para você. Não precisa, inclusive, ter um livro específico para herbologia. Então, enfim, o que eu quero dizer é que você não precisa ter múltiplos livros. Se você quiser ter um caderno só para tudo, tá tudo bem. E se, por exemplo, você não é uma bruxa que usa muitas ervas, não tem por que você ter um caderno exclusivo para isso, porque vai ser praticamente um caderno nunca utilizado, e aí você pode fazer tudo dentro do seu livro das sombras sem problema nenhum. Eu também, esse daqui eu aconselho, que é o Diário Mágico, o Diário das Sombras. O que a gente vai fazer nesse Diário das Sombras? Nós vamos tratar das nossas sombras, dos nossos problemas, das nossas dificuldades com a gente mesmo. É tipo um caderno de autoterapia. Também é um lugar que eu particularmente uso para fazer os registros das tiragens de tarô que eu faço para mim mesma. Você pode usar ele de outras formas também, você pode acabar colocando seus feitiços iniciais, algumas rasuras, coisas que estão em andamento, ou ideias e tudo mais, pode colocar aqui dentro. Você pode tratar ele como um diário. Mas, de maneira geral, eu gosto de usar o meu Diário das Sombras para fazer o meu trabalho das sombras, que é essa autoterapia, essa autoanálise que a gente faz para poder melhorar e elevar a nossa alma, reconhecendo as nossas sombras, reconhecendo a nossa parte obscura, aceitando que a gente tem defeitos e que alguns defeitos simplesmente são parte da gente, e poder, então, talvez tratar alguns deles e melhorar alguns deles e poder evoluir nesse sentido aos poucos. O trabalho das sombras, ele nunca acaba. Enquanto você for vivo, você vai ter sombras, você vai ter traumas, você vai ter coisas que vão precisar ser tratadas. Então, esse não é o meu primeiro caderno das sombras, não vai ser o último, mas é uma ferramenta que ajuda a gente a se conhecer melhor, se entender melhor e se respeitar. Outro livro que eu também não vou mostrar é o meu Grimório, que é o meu livro de feitiços, que é o meu livro onde eu coloco as minhas receitas, os meus rituais, as coisas que eu faço dentro da minha prática. Então eu vou colocar que dia que foi que eu fiz, qual foi o resultado, o que eu usei, que materiais que eu precisei, o que eu acho que poderia melhorar. Então uma série de fatores que vou colocar dentro. E se você está aqui nesse curso, se você vai fazer o resto do curso, você vai ter a oportunidade de ver como é que eu faço isso, vai ganhar uma folha para preencher e para você poder também desenvolver os seus próprios feitiços. A última coisa que nós vamos falar nessa aula é uma coisa muito importante. Tudo é energia. Eu sou uma forma de energia, você é uma forma de energia, tudo ao nosso redor é uma forma de energia. A gente tem ar, a gente tem água, a gente tem luz, a gente tem terra e tudo tem energia. A energia se manifesta ao nosso redor o tempo todo e em nós.
E o que é a magia? A magia é você controlar essa energia. É você, ao invés de simplesmente sentir e viver e ser energia, você aprender a controlar a energia ao seu redor e dentro de você. Então, o caminho da bruxaria, o caminho da magia, é o caminho do controle e direcionamento de energias. E nesse curso, nessa caminhada, eu vou ensinar vocês como se faz para manipular essa energia. Então sejam bem-vindos ao Caminho da Bruxa e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!